O Brasil é o único participante de todas as Copas do Mundo. No vídeo de hoje, vamos fazer um passeio pelas 5 Copas que vencemos e apontar curiosidades sobre algumas que perdemos. Depois da vinheta. (1930), a primeira Copa, tema inclusive do vídeo da semana passada. Se você ainda não assistiu, clica no card aqui em cima e assiste. Uma seleção ainda insegura e marcada por uma crise política entre São Paulo e Rio de Janeiro, representou o Brasil. Os dirigentes do futebol carioca não convidaram nenhum paulista para a comissão técnica da seleção. Indignada, a Associação Paulista de Esportes Atléticos não permitiu que times paulistas cedessem jogadores. Sem grandes nomes da época, perdemos de cara para a Iugoslávia e já entramos em campo contra a Bolívia eliminados. 1950, a Copa disputada em casa parecia certa para o primeiro título brasileiro. E já abrimos ganhando de goleada contra o México e jogamos a final dependendo só do empate. Mas aí veio o chamado Maracanazo. O Uruguai marcou 2-1 e fez o Maracanã inteiro ficar pasmo diante de um vice-campeonato. A taça ficaria para 1958. Foi na Suécia que o técnico Vicente Feola mostrou 2 jogadores históricos, Pelé, então com 17 anos, e Garrincha. Com gols de Pelé, Vavá e Zagallo, o Brasil fez 5-2 na Suécia e resolveu aquele trauma de 1950. Paulo Machado de Carvalho, que dá nome ao estádio do Pacaembu, era o chefe da delegação. Na Copa seguinte, Chile, 1962, o Brasil já chegou como favorito e saiu bicampeão, sob o técnico Aimoré Moreira. 1970, no México, é a Copa mais celebrada e mais polêmica. Celebrada porque o tricampeonato de Félix, Carlos Alberto Torres, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão e Pelé trouxe a taça Jules Rimet em definitivo para o Brasil. Era assim, quem ganhasse o tricampeonato primeiro ficaria com a taça para sempre. Não foi bem para sempre, né? Porque a taça acabou sendo roubada, mas como naquela época ninguém sabia o que ia acontecer, comemoraram. Agora, a polêmica mesmo está ligada à política. Nas vésperas da Copa, o presidente Médici, no auge da ditadura, defendeu a escalação de um jogador. O técnico João Saldanha respondeu: "Nem eu escalo ministério e nem o presidente escala time." É ditadura, né? Ele foi afastado e quem comandou o time no final das contas foi o Zagallo. Conquistado o campeonato, o regime se aproveitou ao máximo do efeito, símbolo de um país grande e vitorioso aos olhos ditatoriais. É impossível pensar no tricampeonato sem associá-lo à propaganda governamental, retrato de uma época. Depois de 1970, o Brasil viveria um jejum de 24 anos, sendo a grande decepção a Copa da Espanha, em 1982. Um episódio digno de nota. Porque a seleção do Tele Santana tinha nomes como Zico, Sócrates, Júnior e Falcão. Tudo levava a crer que a taça era nossa. Mas a Itália freou o sonho. Estados Unidos, 1994. O técnico Carlos Alberto Parreira não era uma unanimidade. Mas a dupla Romário e Bebeto dava alguma esperança. No último jogo, contra a Itália, uma cena clássica. O italiano Roberto Baggio chutou para fora na fase de pênaltis. E aí, o Brasil foi tetracampeão. 4 anos depois, na França, um episódio até hoje lembrado atrapalhou o jogo final. Ronaldinho, a estrela do time, passou mal e os jogadores entraram em campo perdidos. Perderam. Ronaldinho só brilharia na Copa seguinte, no Japão e na Coreia do Sul. Em 2002, ao lado de Marcos, Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, a família Scolari. Scolari porque Luiz Felipe Scolari era o técnico do pentacampeonato. Em 2014, o Brasil novamente sediou o Mundial. E era o momento de superar de vez o Maracanazo de 1950. Mas a Alemanha meteu 7-1 no Brasil e o resto é história. Dado esse passeio pelo nosso histórico, fica a pergunta: a Copa do Catar em 2022 vai entrar nesse hall de memórias? O que você acha? Escreve aqui nos comentários. Deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima no Aqui é História.